Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. Empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão. É nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança. E sobre tudo quer cantar. Boa noite, tudo bom? Fabiana Silva com vocês. O programa Sobretudo está no ar. Que bom que você está aí. Fique à vontade e nos acompanhe. E hoje mais uma segunda-feira começou e vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos. Em falar em polêmico, não podia ser diferente. Vamos falar do pacote anticrime. Como todo mundo sabe, o Ministério da Justiça, e a Segurança Pública é coordenada pelo Sérgio Moro. E ele fez alguns pacotes para combater o crime. E aí, dentre eles, tem um pacote anticrime. São alterações de 14 leis federais. E aí, por conta disso, nós temos algumas manifestações e algumas organizações que estão condenando esse pacote. E aí foi dar uma campanha que chama Pacote Anticrime, uma solução fake. E para falar sobre isso, não podia ser diferente. Estamos aqui com a doutora Roseli, que vai conversar um pouquinho mais com a gente. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite. Quero que você se apresente. Eu sou Roseli Santos, sou advogada em São Paulo, Rio de Janeiro, muito mais aqui em São Paulo. E nós estamos advogando já há cerca de 19 anos. Me fala um pouquinho, doutora Roseli, como é que funciona esse pacote anticrime? Na verdade, o que nós temos ainda está em discussão. Nós não temos nenhuma medida ainda definida. Então, o nosso ministro, Moro, tem um projeto. As bases fundamentais dele são o combate ao crime organizado, o combate ao crime violento e o combate à corrupção. Para o desenvolvimento deste pacote, ele está trabalhando com 19 itens, 19 eixos. E a polêmica começa em como processar essa proposta. É por óbvio que todos nós queremos uma resposta para a segurança pública, mas não qualquer resposta. Então, o que nós estamos fazendo, como advogados, como cidadão, é discutir e perguntar com quem esse projeto foi discutido anteriormente. Porque não pode ser um projeto de um ministro, tem que ser um projeto de uma nação, de um Estado. Quando nós falamos em polêmica, o que estaria causando tanta polêmica nesse pacote? Muitos tipos penais estão, por assim dizer, em aberto. Algumas questões que são propostas nos deixam sem saber exatamente qual o limite. Nós estamos num Estado democrático de direito. Então, nós pautamos as nossas ações pela legalidade. A lei ela tem que ser muito definida e precisa, não para engessar, mas para nos dar segurança jurídica. Então, quando o pacote vem com algumas propostas, algumas indicações de modificações dessas leis, acaba afetando uma camada popular que nunca se vê privilegiada e ainda vai ter uma situação de maior ataque. Nós temos hoje, por exemplo, Fabiana, a situação de que a interpretação do pacote como um todo
está gerando a ideia de que vai ser mais encarceramento apenas. Tá? Então, a proposta de que muito encarceramento é uma resposta imediata, nós sabemos, nós precisamos também de algumas respostas imediatas, mas não pode ser só isso. Então, o pacote ele vem com uma característica de dar respostas imediatas. Mas e depois? E depois do encarceramento? Então, é isso que nós estamos discutindo hoje. E quando você fala de encarceramento, hoje, né, a grande população carcerária é negra. Aos que dizem que não. Aos que dizem que não. Aos que dizem que não, mas também dizem que a gente não é a maioria. Tá. E aí, como é que a comunidade negra está enfrentando essa mudança? Justamente é isso um dos pontos, viu, Fabiana? Nós não conseguimos dialogar com as autoridades constituídas no sentido de que, antes de propor qualquer medida, isso tem que passar pela população. Nós não podemos tomar decisões que afetam a grande maioria da população brasileira sem nos ouvir. É óbvio que o fundamento é a eleição já legitimou-nos a tomar essas decisões. Mas não é verdade. Nós não temos aqui no Brasil essa soberania só da maioria. Então, a gente não pode falar que há uma ditadura da maioria. Não. Foi feita uma eleição, ok, houve a escolha da maioria, porém, todas as medidas têm que ser feitas para todos os cidadãos. E, é óbvio, não vai agradar a todos, mas tem que ser contemplando a maioria. Hoje eu vou te falar uma situação. Nós falamos de, principalmente, os movimentos sociais, os movimentos periféricos, da grande preocupação do excesso de encarceramento sem retorno. O que nós estávamos falando anteriormente era que haverá o encarceramento, mas o encarceramento, ele não só é uma pena, ele tem uma obrigação social também, que é ressocializar. Em nenhum momento o projeto prevê isso. É encarcerar, manter mais tempo encarcerado e devolver para a sociedade o encarcerado sem nenhum tipo de opção. Então, o que nós estamos propondo socialmente? É apenas uma política de encarceramento? Essa é a solução? Precisamos, sim. Precisamos de medidas imediatas. Mas será que só encarceramento é a solução? A camada popular não tem que ser ouvida? Ou outros órgãos também ligados? Porque, como o pacote, às vezes o nosso ministro, com todo respeito, ele também desliza. Ele fala assim, o meu pacote? Não, não é o seu pacote. É o pacote anticrime. Mas é um projeto Brasil. Não é um projeto de um ministro. Porque as coisas passam, né? E como fica a nossa população? Quando a gente fala em população, vamos falar um pouquinho de desigualdade social. Isso também interfere no pacote? Completamente. Completamente. Você vai ver, eu falava assim, a proposta é trabalhar os 3 eixos, os 3 pontos principais, que seria a corrupção, combate à corrupção, é o carro-chefe. E todos nós queremos. Eu não conheço ninguém em sã consciência que não queira. Combate à corrupção, mas deve ter 2 ou 3 pontos. Se forem eficazes, ótimo, mas precisa ter mais. O combate ao crime violento e o crime, o tráfico, tudo mais. O que nós temos? Quando ele fala em legítima defesa, quando ele fala em excludente de ilicitude, tudo isso já é previsto no nosso ordenamento jurídico. Ocorre que há uma abertura ainda maior para que alguns crimes sejam gerados sem uma punição.
Então, o que nós estamos falando é o seguinte, quando eu falo da legítima defesa, os grupos sociais, os grupos de base, da base, porque nós somos uma pirâmide, a base, o cidadão, a maioria, está aqui embaixo e está discutindo isso. É o que é mais atingido, é o que é mais encarcerado. E esse pacote, ele diz que você, por exemplo, o juiz, ele pode, no caso da legítima defesa, da excludente de ilicitude, se o agente que cometer um crime, matou, mas se houver uma forte emoção, se houver a surpresa, se houver essas características, o juiz pode aplicar metade da pena ou deixar de aplicar essa pena. E os nossos grupos sociais questionam isso. Está abrindo para que se possa matar mais? Eu ouvi hoje pela manhã o nosso ministro falando, ele disse, não, nós não estamos fazendo isso. É óbvio que, inclusive o policial, nesse projeto dele, se ele entender que é possível aquele indivíduo, em determinado crime, delito ali, ter cometido isso, aquele delito, por legítima defesa, ele pode deixar de prender em flagrante. Discricionalidade total, né? Seria aquela legítima defesa presumida? Mas o policial, nós estamos abrindo para... Quem é que julga? É isso que nós temos a discussão. Como advogados, nós precisamos muito de que as leis, elas sejam fortes e que elas valham tanto no sul quanto no norte. Então, eu não posso ter essa discricionalidade. O policial, ele tem esse poder de decisão. Poder de decisão, essa discricionalidade, ele pode decidir ali. E a outra pergunta é, quando nós falamos de um juiz que vai aplicar essa análise no cometimento de um crime, nós temos que estar falando de instituições que funcionam muito bem. Todo o pacote, ele visa um mundo ideal. Porém, nós temos que analisar o que temos de fato. Então, nem tudo que está sendo proposto pode ser cumprido. Ou, como nós vamos fiscalizar isso? Como nós vamos cobrar isso? É preciso que a lei ela seja muito clara. Eu vou te dar um exemplo, quando ele fala de crime organizado. E num dos comentários do próprio ministro, ele pergunta, eu não entendo porque tem gente que está achando ruim que se tenha na justificativa do projeto a indicação de alguns grupos organizados, do crime organizado. É porque a lei não pode ser específica, assim, no sentido de que eu coloco, cito lá, o crime organizado, PCC, Comando Vermelho, e ali ele está definindo um padrão de crime organizado. Então, é uma lei temporária, porque se mudar o nome do grupo organizado, deixa de ser referência, como que é isso? Ou é só para ser uma referência temporária? Então não pode ser na lei. A lei ela tem que ser mais perene, ela tem que ser uma coisa mais sólida, que nós possamos nos pautar por ela. E aí são as discussões, são os detalhes, são os ajustes que são necessários. Necessários sim. Nos falaram outro dia que, mas vocês não querem que mudem? Vocês quem? Nós advogados queremos. Dá nome, né? Nós advogados queremos. Nós negros queremos. Nós periféricos queremos. Todos nós queremos que melhore. Mas que melhore como um todo. E de uma forma que nós consigamos aplicar isso, não precisa mudar daqui a pouco. Porque você vai estar afetando normas que foram anos
para nós solidificarmos. E não só isso. Tem coisa que precisa ser mudada. Mas é preciso um debate profundo. É preciso de um debate mais amadurecido. É óbvio que se pergunta, poxa, mas nós temos um super-ministro que veio aí para ser nosso ministro da Justiça em função de um trabalho que foi muito festejado, que foi a Lava Jato. Mas nós não somos só um projeto. Nós não somos só a Lava Jato. Então, nós precisamos ter este cuidado. É necessário que a gente afaste um pouco as paixões e, sim, o direito ele pode balizar melhor qualquer convívio social. E nós acreditamos nisso. Quando você fala de afastar um pouco as paixões, vamos falar um pouquinho de paixão também. Recentemente, aqui no programa, a gente teve um programa especial falando de relacionamentos abusivos, né, da Lei Maria da Penha. E aí, nesse caso, com essa mudança em algumas leis e alguns posicionamentos em relação até o policial determinar ou julgar alguma coisa nesse sentido, como é que fica a violência contra a mulher? Isso já foi debatido, como eu te falei, não tem ainda nenhuma definição do projeto. Ele foi apresentado, o Moro tem um comitê que vai se reunir agora, parece com a comissão que está sendo integrada pelo nosso ministro Alexandre, e eles vão fazer os ajustes necessários. Mas já no primeiro momento, essa semana, salvo engano, semana que passou, a questão da excludente de ilicitude, que preocupava muito as mulheres, preocupava muito as pessoas que se preocupam com a formação das leis de proteção às mulheres, apesar de alguns ainda acharem que isso é mimimi. E aí nós tivemos já o afastamento dessa excludente de ilicitude no caso de feminicídio, de violência doméstica. Então já é um avanço. É o que eu te falo, é necessário sempre o debate para que a gente vá aparando algumas arestas. A ideia como um todo sempre parece muito boa. Mas quando a gente começa a ouvir as vozes da sociedade, o clamor da sociedade, é que a gente começa a ajustar. Não dá para ter tanto ajuste, senão não muda também, né? Mas é necessário ter ajuste pautado em debate e bem fundamentado. Me fala um pouquinho, doutora Roseli, como é que o pacote anticrime, ele compromete ou viola, seria o caso, os direitos humanos? Aí nós temos umas questões. Tem vários pontos que está sendo discutido. E aí a ideia seria que nós pudéssemos fazer, e até faço uma provocação a você, uma roda de conversa, um debate simples, mas necessário, com representantes de direitos humanos, com as comissões de justiça, representantes. Nós precisaríamos de pelo menos 3 ou 4 para cada um esposar o seu posicionamento e nós podemos chegar a um entendimento. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, eu vou falar aqui da atuação, da agilização das investigações. Uma das coisas que se quer é, por exemplo, a coleta de exame de material genético para identificação criminal. Isso vai ficar durante 20 anos ou até que se cumpra aqui a pena. E 20 anos se o condenado depois pedir para que seja retirado. Só que a nossa Constituição, ela não obriga ninguém a produzir prova contra si. Pelo projeto, isso vai ser tido como falta grave. A gente está batendo na Constituição. Há a linha que diz que a nossa Constituição é ruim. Não, a nossa Constituição é muito boa, porque é necessário entender como a nossa Constituição foi formada e por que a nossa Constituição é tão detalhista. Em época de ficar reverendando aí o Tio Sam, nós temos que lembrar que a nossa sociedade
passou por momentos históricos em que foi necessário detalhar algumas situações para que o retrocesso não nos alcançasse. E de vez em quando a gente brinca com isso, né? A gente tenta voltar. Então, nós temos a coleta do material genético de uma forma obrigatória, senão é falta grave. Nós teremos a ideia de que um policial, por exemplo, ele poderá se infiltrar e participar de uma ação criminosa para poder causar o flagrante. A nossa norma, ela diz que você pode ter o flagrante esperado e não preparado. Quer dizer, o Estado ele não pode participar do crime para prender o criminoso. Ah, mas dizem o seguinte, se não houvesse o dolo do criminoso, não haveria o crime. Então o Estado só está... Não, o Estado é o Estado. O crime é o crime e o Estado é o Estado. Senão a gente começa a confundir tudo. E aí nós temos algumas coisas que hoje ainda não sabemos explicar. Milícia, situações assim, porque a gente tem que diferenciar. Tem que ter um Estado democrático e baseado na lei. Outra situação que nós temos com relação a atingir direitos humanos é a manutenção do crime. Então, você fala, um dos projetos, propostas do nosso ministro, parece muito boa, parece. Porque quando ele diz que vai dificultar a progressão, então, para que o indivíduo que está relacionado com o tráfico, com o crime organizado, ele possa ter progressão de pena, ele tem que abdicar do crime. Ótimo. Não tem muito sentido realmente o indivíduo que se propõe a permanecer no crime ter direito, por exemplo, a uma saidinha, a algumas vantagens que é para a ressocialização. Então, se ele opta por permanecer no crime, ele não tem direito a alguns benefícios durante a execução da pena. No entanto, ele tem que abdicar de participar de organizações criminosas e tudo mais. E qual a estrutura que o Estado nos dá que o indivíduo, quando for para um sistema prisional, ele não vai ficar sujeito a essas organizações que hoje dominam. Eu ouvi uma relativação do nosso ministro dizendo o seguinte, eventuais situações, não é eventual. Quem conhece o sistema criminal em São Paulo, estou falando só de São Paulo, só do estado de São Paulo, sabe que não é eventualmente num outro presídio. O crime organizado domina. Agora, o indivíduo relacionado ali, ele vai falar assim, olha, eu não quero saber, não vou me envolver com vocês e vou seguir aqui para minha progressão. Como se isso fosse muito simples, e não é. Primeiro você precisa trabalhar essa estrutura. Por isso que eu estou falando, para você aplicar as normas que aqui estão, ou as propostas que aqui estão, não é possível fazer isso divorciada da necessidade de se trabalhar o sistema. Se você não trabalha o sistema, trabalha só a ponta, que é aquele indivíduo que está no crime. E ele não tem muita opção, não. Ele tem a opção de não estar no crime, mas estando no crime, ele não tem essa opção que o nosso ministro está dizendo de que, olha, você abdica do crime, senão você não vai ter progressão. Quer dizer que eu vou encarcerar mais e vou manter mais tempo preso. Porque se você não modificar o sistema prisional, como funciona, é óbvio. O nosso ministro foi juiz, nosso ministro é ministro da Justiça, mas ele precisa ter uma afinidade com a nossa realidade. Como funciona o sistema prisional? Ele precisa ser reformulado. Então, as coisas elas não são divorciadas. É preciso, sim, modificar algumas normas, endurecer algumas normas,
dificultar algumas situações. Ele tem a proposta de dificultar a prescrição, por exemplo. Então, um crime não prescreve, você fica com aquela espada ad eterno. Mas isso é uma coisa que a nossa sociedade quer ouvir, sem saber quais são as consequências disso. Porque quando eu dificulto ou avanço a prescrição, realmente, a qualquer tempo eu posso julgar aquele crime. Mas isso é um serviço ou um desserviço para nós? Porque é uma coisa que nunca acaba, também não nos obriga a melhorar o nosso sistema judiciário. Aqueles processos de 6, 7, 10 anos, quer dizer, é melhor eu só prorrogar a prescrição? Ou é melhor eu melhorar mesmo a forma de julgamento, dar uma resposta mais efetiva para a nossa sociedade? Nessas situações, a gente fica muito preocupado se os nossos parlamentares, eles estão pensando, os nossos ministros, nosso Estado, ele está pensando numa solução aonde a sociedade venha a ser beneficiada. Porque o que nós temos hoje é que existem soluções imediatistas, necessárias, mas imediatistas. Eu preciso de coisas mais perenes. E aí, falando um pouquinho de julgamento e tudo o que foi dito hoje, a doutora Roseli deixou uma pauta, né, e uma sugestão para o nosso próximo programa. A gente vai correr atrás, ela está convidada a participar dessa futura roda de conversa, é óbvio. Doutora Roseli, queria que você deixasse seu contato para quem tivesse a intenção de, não só de contatá-la como advogada, ou para obter mais informações. Nós temos um grupo, e me permita, cuja patrona nós elegemos a Esperança Garcia. A Esperança Garcia foi uma escrava do Piauí que denunciou uma situação de extremo maus tratos, e em 2016 a OAB reconheceu que aquela carta denunciando e pedindo, apelando por um socorro, ela era a primeira petição. Então, o grupo Coletivo Advogadas Negras Esperança Garcia é um coletivo fechado. Nós temos trabalhos muito mais intelectuais, científicos, e a nossa ideia é de realmente debater melhorias para a nossa legislação. Nós acreditamos no direito como meio de manter a democracia. Já encerramos. Quem quiser encontrar a doutora Roseli, ela está no Instagram, está como... Roseli Advoga. A Roseli Advoga. Mas ela volta com a gente, dá uma espiadinha, pode chamar ela no direct e a gente já volta, tá bom? Fica aí e nos acompanha. Até mais. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, a
afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais que rezais. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais que rezais. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus me levanto, flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra de bordel, flores da vida, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais que rezais. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Voltamos, estou de volta aqui. E agora vamos falar um pouquinho de momentos sinceros. Quem está comigo? Calma, Rodrigo Gomes está aqui também. E hoje nós temos a Deise Dias. Tudo bem, Deise? Tudo Seja bem. bem-vinda novamente. Obrigada. À casa, né? Eu sempre falo aqui no bastidor, Rodrigo, finalmente uma mulher comigo. Aí ele fala assim, só tô vendo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Fabi? Prazer novamente estar aqui com vocês. Boa noite a todos, né? E a todas. Deise, vamos começar falando um pouquinho com você. Como é que está a questão do convênio? Ai, tá difícil. A gente fez, nós fizemos um jornal essa semana, ou semana passada, dizendo que o nosso convênio médico está na UTI. O convênio médico que atende o servidor está na UTI. Porque teve uma baixa muito grande de valor e teve dezenas e dezenas de descredenciamento de clínicas. Então, assim, o atendimento está muito ruim. Você vai marcar uma consulta, demora 1 mês e meio, 2 meses. Locais muito longe também. Não tem um grande hospital que faça todo o atendimento em Santo André. Então, é um pouco em cada lugar. Em São Bernardo também.
Então, assim, a qualidade caiu muito. E isso tem afetado diretamente. Porque, na verdade, cuidar de quem cuida. Porque o servidor público, ele cuida da cidade, em todos os sentidos. Tanto da parte física, quanto da parte pessoal também. Na saúde, na educação. Então, assim, é um servidor que fica doente, não tem um pronto atendimento digno, que nós pagamos, porque não é gratuito, né? E ainda assim a qualidade vem baixando. E a gente está percebendo alguma movimentação do governo, Fabiana, que a gente fica preocupado de chegar no próximo ano, precisar de um reajuste e querer cobrar esse reajuste só do servidor. Então, a gente está muito atenta a essa questão, estamos conversando com os servidores na base para que isso não aconteça. E estamos de olho, né? Mas que a qualidade caiu, isso com certeza. Falando um pouquinho de reajuste, como é que está a campanha salarial, Rodrigo? Então, é até engraçado, eu diria assim, no bom sentido, falar de campanha salarial, a gente no mês de setembro, entrando em setembro, falando de campanha salarial, uma campanha que começou no mês de março. Março, hein? Março. Ó, tamo aí. A gente passou o primeiro semestre todo colhendo a proposta dos servidores, né? O mês de fevereiro e março foram 2 meses ali que a gente colheu, fomos na base colocar todas as propostas dos servidores, né? Protocolamos, acho que, salvo equívoco, no dia 29 de março, a proposta que os servidores tiraram na pauta, né? Enfim, foi uma longa mesa que a gente discutiu ponto a ponto, tudo mais, né? E só para resumir, a gente aprovou no dia último, 15 de agosto, a própria proposta que o Paulinho Serra tinha recebido. Para nossa surpresa, na última semana, ele declarou que ia dar 8% de reajuste referente aos anos de 2019 e 2020 e recuou da sua própria proposta. Então, isso é uma coisa inédita que a gente nunca viu. Então, por conta disso, por conta da campanha salarial que o prefeito não se comprometeu, nós estaremos na Câmara, quinta-feira agora, e terça-feira também, amanhã, né, mas mais fortemente quinta-feira, que vai ter tribuna livre, que nós vamos estar cobrando os vereadores. Então, a gente está em campanha salarial ainda, lutando pelo direito dos servidores, e a gente quer que o prefeito cumpra a sua palavra, que nós queremos nosso reajuste para esse ano, como foi acordado aí em propostas com o Sindicato de Administração. Bom, no quadro anterior a gente criou uma polêmica falando sobre o pacote anticrime. E aí vamos criar uma polêmica aqui também. Quero saber se é verdade ou não. O prefeito, ele proibiu o servidor de se candidatar? Como é isso? Então, Fabi, na verdade ele colocou que o servidor diretor não poderia se candidatar. Também é uma coisa assim... Sim, a gente não tem nem palavras, fica abismado, né? Porque a gente está num país democrático, qualquer pessoa tem certeza da sua profissão de fé, sua banda favorita, sua opção política, enfim, sua orientação sexual, cada um tem sua vida a seguir, cada um é livre para decidir o que quer. E o prefeito, numa postagem, foi até infantil em colocar que ele queria compromisso em cartório, que nenhum servidor diretor sairia. Então, assim, eu devo até a pergunta, prefeito, você também vai não sair candidato ano que vem? Você vai colocar isso em cartório? Porque se você colocar, a gente pode ser que a gente até coloque, né? Então, é engraçado um pré-candidato a prefeito, né? Que ele é pré-candidato, né? Ele está prefeito, mas ele é um pré-candidato. Falar de candidaturas, como a gente falou na entrevista do RN, a gente defende a democracia, os valores que nossos pais lutaram, que a gente estabeleceu na Constituinte de 88, portanto, não compete ao Poder Executivo municipal qualquer arbitragem sobre esse tema. Acho que se equivocou, acho que, na verdade, ele deve até desculpas aí para a direção e até para os servidores, porque isso não serve de desculpa para manobrar uma coisa tão importante que é o salário dos trabalhadores, que está em jogo aí. Ele fica com essas brincadeiras aí no Instagram em vez de trabalhar. E fala para mim, Deise, baseado no que o Rodrigo acabou de falar, qual é a posição do sindicato quanto a isso? Tá, só retomando duas questões, pela primeira vez isso acontece em Santo André, de um prefeito que está à frente de uma negociação, passar por cima. Quando a gente diz passar por cima do sindicato, a gente fala passar por cima dos trabalhadores. Por que existe o sindicato? Por que existe uma mesa de negociação? Porque não tem como 15 mil pessoas ir lá na sala e negociar. Por isso a gente chama uma assembleia, os trabalhadores participam, e dessa assembleia a gente leva o que os trabalhadores querem. E fica essa devolutiva. A mesa faz uma devolutiva, a gente fala, olha, tem essa proposta. Então, Fabiana, no decorrer desse tempo, eles fizeram propostas e retiraram em seguida.
Primeiro veio uma proposta todas ruins, dividido em 2 vezes a inflação, porque a gente não está falando de aumento real, diante da crise do país e tudo mais. A gente está falando de uma inflação anual, que isso é lei, que a gente tem que receber. Tirando que é muito abaixo do que tudo aumenta muito mais, né? Então, assim, ele retroagiu em tudo. E aí, ele chegou no último final de semana, deu entrevista para um grande jornal aqui da região, falando que a gente vai ter 0 esse ano. Porque não é 8% o ano que vem, equivalente esse ano e o ano que vem. A gente vai passar um ano inteirinho sem o reajuste da inflação. Ou seja, 0% significa uma perda salarial. Se o ano que vem a gente tiver a mais, é ano de eleição. Será que ele vai dar ou não vai? Porque não dá para acreditar em nada do que ele fala. Em nada. A gente vai na mesa, a gente conversa, eles fazem uma proposta, depois eles voltam atrás. Então foi horrível a negociação. E o sindicato não está para brincar, o sindicato está lá para defender o interesse dos trabalhadores. Quando nós estamos lá em 5, 6 pessoas, não somos nós. Nós estamos representando a categoria que está por trás, né? Que são os 15 mil trabalhadores entre ativos e inativos, aposentados também, que estão esperando aí essa inflação que já é tão pequena, que já quer dizer tão pouco diante de como estão as coisas e os preços das coisas, sabe? O custo de vida. E ele brinca, porque isso é uma brincadeira da parte dele, mexer desse jeito com a vida de um pai e de uma mãe de família. De dizer que, olha, se não houver candidato funcionário público, candidato diretor, aí a gente volta a conversar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral está de olho nisso, porque é incompatível. Uma compra casada, né? Não tem condição, porque um assunto não se mistura com o outro de jeito nenhum. O direito de cada cidadão e cidadã ser candidato ou não, ou as escolhas que o Rodrigo mencionou, é a escolha de cada um. Ali o âmbito profissional e o pai de família que está trabalhando e a mãe de família que está trabalhando, está aguardando o reajuste que está garantido por lei. A reposição inflacionária, porque reajuste real ele nunca deu. E ele fez uma promessa também escrita, uma carta dizendo que o servidor não teria nenhuma perda salarial durante o mandato dele. E é mentira, porque até agora nós já tivemos 2 perdas, e com essa história de 8%, que ele não formalizou, ele não chamou a mesa de negociação para dizer isso, ele deu uma entrevista num grande jornal, que a gente nem sabe também se dá para garantir ou não, provavelmente não, porque o que ele fala, infelizmente, a gente não tem tido respostas positivas de cumprir a palavra. Então, nós entendemos que ele brinca com a vida das pessoas e que é preciso retomar, garantir democraticamente essa mesa de negociação. O sindicato não invadiu, não bateu o pé na porta, não. Nós estamos representando uma categoria, nós somos eleitos, estamos representando. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez que o prefeito passa por cima desse acordo coletivo, que já deveria estar estabelecido desde maio, mente, fala que a gente não entregou no prazo, mas a gente tem tudo documentado, tem tudo assinado. No próximo programa, inclusive, seria bacana a gente trazer as atas assinadas, tá tudo lá no nosso site também, na página do Sindserv Santo André, para desmenti-lo e falar que isso não é bom para ele, não é bom para quem tem um cargo público ter esse tipo de postura. A cidade vai acreditar como numa pessoa dessa? É um absurdo, é um absurdo. E como é que o sindicato está se posicionando quanto a isso? Sim, quer falar um pouquinho? A gente tirou alguns encaminhamentos de lutas também, a gente está na batalha. Não, então, a gente encaminhou com relação a essas mentiras, né, que foram contadas aí no diário, infelizmente, né, porque a gente tem uma linha de atuação, Fabio, muito séria com os servidores, né? Se é sim, se é não, então a gente não coloca em xeque, né? Então, quer dizer, a gente vai colocar, se o prefeito for candidato, então a gente vem conversar. Isso não existe, nós somos servidores de carreira e a gente trabalha numa linha realmente muito focada e direta com os servidores, né? Então a gente tirou uma manifestação que a gente vai fazer na semana que vem, então a direção vai anunciar o dia. Quinta-feira nós estaremos na Câmara Municipal colocando novamente a nossa pauta e estaremos diariamente falando para a cidade o quanto esse prefeito desvaloriza os servidores, né? E além da desvalorização, é um desrespeito, né? Porque já passamos por administração do João Babileno, passamos por administrações do Aidan, do Grana. Eu nunca vi um prefeito voltar atrás da própria palavra e ainda colocar a culpa nos servidores com inverdades, falando que a gente perdeu prazo. A gente tem no nosso site do sindserv.org a ata. Eu estava presente pessoalmente no dia 15, a gente tem fotos, né? Então, assim, ele mente, né? Não tem outra palavra, mentira, falando que a gente perdeu prazo, é mentira, estamos aqui
para dizer que a gente fizemos a assembleia, depois no dia 15 a gente colocou isso, então o prefeito está mentindo, foi um grande veículo de informação mentir para a população, mentir para os servidores, né? Infelizmente a cidade tem muitos problemas a serem tratados e não é com inverdade, não é inventando, não é aumentando que a gente vai tratar o problema. É conversando, é olho no olho. Como a Deise falou, a gente está disponível para dialogar, a gente sempre esteve, a gente nunca fugiu da raia, né? Então é isso, eu acho que esse problema ele tem que ser avaliado com os servidores, né? Não adianta mandar para a Câmara goela abaixo, que também nós vamos fazer nossos movimentos também. Os vereadores com certeza vão estar no apoio aí para não mandar esse projeto sem dialogar com a categoria. E, enfim, e acho que é mais ou menos esse o processo, Fabi. E dizer para os servidores de Santo André que nós estaremos sempre firmes na defesa deles e também que os servidores também venham, né? Porque muitas vezes a gente acaba se expondo mais, acaba falando, acaba colocando, mas que os servidores venham, participem, se interem, que a gente coloca a nossa cara para bater, mas a gente espera que os trabalhadores também venham nessa composição para a gente construa junto aí uma história diferente dessa que o prefeito quer dar para os servidores. Então, quando você fala de construção e fala de colocar a cara a tapa, como é que está essa adesão dos servidores? Porque vocês estão correndo atrás, vocês estão batalhando, estão lutando, e os servidores, eles estão apoiando, eles estão participando? Claro. É uma pergunta muito boa, interessante. Porque aí eu já aproveito para chamar a atenção desse servidor, né, que vai nos assistir, que está nos assistindo, acompanhando. Aí, sem a participação dele, infelizmente, Fabiana, às vezes a gente olha uma instituição e não se vê. Sabe, a gente fala, eu votei, acho que só ela consegue. Imagina 4, 5 pessoas diante de um poder executivo. Numa mesa de negociação representando 15 mil pessoas. Se a gente tem o poder de decidir, a gente não tem a caneta na mão. Então, a mobilização, ela tem que estar junto aos trabalhadores. Os trabalhadores têm que estar na Câmara, têm que estar nos atos que o sindicato chama. Porque se não estiver junto, a gente não consegue reverter o quadro, porque é difícil. Então, assim, eu quero falar para você, servidor que está nos assistindo, que você tem que vir para a luta. Tem que vir na Câmara, tem que vir no passo. Não pode ficar esperando ou reclamando no WhatsApp, no Facebook, na base, lá no seu setor de trabalho. Entendeu? Eu sempre estive no setor de trabalho. Sou professora da rede municipal de Santo André. Sempre que me chamavam para a luta, eu estava lá, eu estava junto. Porque reclamar do nosso local, né, isso não adianta. Então, mobilização se faz com a quantidade maior possível dos trabalhadores. Ainda assim é difícil a luta, mas se não tiver mobilização, e a gente está passando em todos os lugares possíveis, a gente vai estar andando com um caminhão também pela cidade, para a gente denunciar essas questões que estão acontecendo. A gente tem denunciado os estados dos postos de saúde, por exemplo, Fabi, que estão péssimos, assim, ele entrega alguma coisa nova, mas os que estão atendendo está caindo aos pedaços. Então, a gente vai mostrando para o servidor e para os cidadãos de Santo André, para o andreense, que a situação não é tão maquiada assim do jeito que ele está mostrando. Então, a mobilização é feita assim, né? A gente vai conversando e o servidor precisa acordar, precisa saber que se ele não for lutar, a gente vai ter só perda. Então, não sou eu que vou fazer, não é o Rodrigo que vai fazer pelo outro, somos todos nós juntos. Do contrário, fica difícil. Senão acaba virando reunião de condomínio também, Exatamente. né? Todo mundo reclama. Quando tem reunião, ninguém vai. Exatamente. Depois da decisão, todo mundo quer reclamar, mas ninguém participou. Exatamente. Acaba entrando numa reunião de condomínio. Com certeza. Rodrigo, fala um pouquinho para mim das considerações. As considerações finais. Então, muitas vezes o servidor pergunta, onde é que eu tenho informação? Como eu posso obter informação? Às vezes fica perdido. Gente, a gente tem nosso jornal que está circulando na base. Eu não tenho acesso ao jornal. A gente tem o nosso meio de comunicação Facebook, só bater lá, Sindserve Santo André, que você vai achar fácil. Nós temos o nosso Instagram também, que é o Sindserve Santo André. Nosso site também, sindserve.org, bate no Google lá, sindservesantandré.org. Então é muito fácil você hoje saber onde o sindicato está, para onde o sindicato está chamando os atos, para onde a gente está convocando. E, claro, né, sempre procurando nossa direção. Nós somos em 21 diretores da colegiada, mais 23 da base. Então, são 44 pessoas que vocês podem estar colocando seus questionamentos, chamando para conversar, que com certeza algum deles vai te esclarecer essas questões, né? Então, é isso. A gente conta com a presença dos servidores e também da cidade, né? Vide aí o último caso do Semasa, para mim, o maior erro histórico que a cidade teve. Já vai vir um aumento de 5% na conta de água da cidade, né, dos munícipes. Não sei se esse mês ou próximo, mas a Sabesp já encaminhou
É um aumento, e daqui a 2 anos vai vir um aumento bem bruto aí para a cidade. Enfim, a cidade vai se lembrar dessa gestão, a gestão Paulo Serra, como a que vendeu o SEMAS, patrimônio dos servidores públicos, patrimônio nosso, da cidade. Então, a gente não quer que essa história se repita, então é preciso lutar hoje, é preciso mobilizar, é preciso dialogar para que a gente avance junto. Então, fica aí o recado para os servidores. Quem quiser me procurar também, é só bater lá Rodrigo Gomes no Facebook, que me acha fácil. Continua faltando água, né, que nem muitas pessoas colocaram aqui no programa, continua faltando água em Santo André. Esse é um problema que a Sabesp não vai resolver e vai ficar pior, porque daqui para frente, você ia no posto aqui, o pessoal vinha averiguar tudo, agora você vai ter que ir para São Paulo, né? Então vai ficar uma coisa precarizada mesmo, e o pior é que vai aumentar a conta, né? Essa é o detalhe, né? Que além de ficar pior, aumenta a conta. Mas enfim, aí quem quiser procurar também, meu WhatsApp é 947543392, também pode me contactar, e estamos à disposição, Fabíola, no que precisar, sempre estamos na luta, na lida, e enfim. Tá, o Rodrigo acabou de falar pra gente as mídias, né, do Cinecerv, tanto jornal, WhatsApp, site, Instagram, tudo mais. Mesmo assim, tem os servidores que reclamam que não estão sabendo do que acontece, Deise? Sabe aquela coisa assim? Mas eu não estava sabendo. Sim. Na verdade, a gente está tão conectado, né? Hoje, a informação é tanta, e a forma de chegar na informação hoje é tão mais fácil, e mesmo assim tem as pessoas que falam, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Verdade. Olha, você sabe que essa é uma angústia que eu tenho, porque eu coordeno a imprensa, né, no sindicato. Então, a gente fica, como atingir? Porque também a gente não pode supor que todos têm acesso ao WhatsApp, ao Facebook, por isso que a gente vai até a base também. Mas, assim, e aí eu chamo a atenção dessa última fala que eu tive, convocando os servidores a lutarem pela sua própria carreira, né, pelas nossas carreiras, nesse sentido também, que a gente procura, às vezes, tanta informação e não vai diretamente naquilo que realmente nos interessa, sabe? Então, é uma angústia muito grande. Tem as pessoas que reclamam, mas eu nem fiquei sabendo. Eu falo, mas é impossível não ficar sabendo. Estava aqui no grupo. Os grupos de WhatsApp também espalham as mensagens muito rápido, né? Então, a gente tem que ficar atento ao canal que é oficial, para não ter também informação equivocada, trocada, nem nada. Mas, assim, a gente tem que ir atrás da informação, porque nós estamos indo atrás do que é da nossa carreira, da nossa vida profissional. Então, a gente tem que ficar atento, ligado, falar, deixa eu ver o que vai acontecer essa semana. Vai estar lá. Porque nossa base, Fabiana, ela é muito grande. São aproximadamente 115 escolas, tem todos os lugares do SEMASA, tem todos os lugares da Guarda, do SAMU, todos os postos de saúde, as unidades de saúde da cidade. Então, assim, nós somos em poucos para informar toda essa galera. E aí a gente tem que aproveitar a mídia digital, que é uma mídia que tá atualíssima, todo mundo quase tem acesso, mas também vai até a base, mas infelizmente às vezes ainda acontece assim, da pessoa falar, não estava sabendo e tal. Procure a rede, procure o site oficial, que com certeza vai estar lá, falando tudo, informando. E procure também, muitas vezes a gente esquece, mas nós temos endereço físico. Também, Rua Catequese 756, o sindicato abre todos os dias, da 8 da manhã até 6 da tarde, ou seja, quem quiser visitar também, perguntar, ir no sindicato, na própria sede também, será muito bem-vindo. Na nossa sede, filie-se, isso é uma coisa muito importante também. Eu não sou filiado, vai lá na sede também, quem quiser pode se filiar ao sindicato, isso é muito importante para você, a gente tem desconto, convênio, advogado, mas mais importante mesmo é para fortalecer a luta. Então, venha na nossa sede, vem tomar um café, conversa, que a gente sempre vai estar aberto para receber, para conversar, para dialogar. Se eu não estiver lá, se a Deise não estiver lá, vai ter com certeza algum diretor, algum funcionário que vai tratar você bem e vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Perfeito. E falar em esclarecimento de dúvidas, não esquece que o programa Sobretudo também tem a sua conexão, tem a sua informação. Espia lá no Instagram, é @sobretudo.programa. O canal do YouTube é Programa Sobretudo, com 2T. E tem o Facebook também, que é Sobretudo Fabiana Silva. Eu sou Fabiana Silva e aqui do meu lado temos a Deise Dias. Obrigada. Sem palavras para você. Obrigada. E o Rodrigo Gomes aqui também conosco. E a gente volta segunda-feira que vem, tá bom? Obrigada pela presença. Quiser, pode chamar a gente pelo WhatsApp também, pelo Insta, pelo Face. Fica à vontade. Vamos conversar e trazer novas pautas. A doutora Roseli deixou uma sugestão de pauta, assim como a Deise também deixou. E a gente vai trabalhar em cima disso, trazendo mais informação para você.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.